Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Agosto de 1986. Ele parou de tentar trazê-la de volta. Ela só voltava quando bem entendia, em sonhos e mentiras e déjà-vus perdidos. Por exemplo, quando ele estava dirigindo para o trabalho e viu uma garota com os cabelos vermelhos em pé na esquina, e ele podia jurar, pelo menos por um momento, ser ela. Então, ele via que aquele cabelo era, na verdade, mais loiro do que ruivo, e que ela estava com um cigarro na mão e vestindo uma camiseta dos Sex Pistols. Eleanor odiava os Sex Pistols. Eleanor. Em pé, às suas costas, até que ele virasse para trás, deitada ao seu lado segundos antes de ele acordar, fazendo com que todo o resto do mundo parecesse mais sombrio, mais superficial e nunca bom o bastante. Eleanor, acabando com tudo. Eleanor, indo embora. Ele parou de tentar trazê-la de volta. 1. Park. Apertando os fones contra as orelhas, Park admitiu que o XTC não conseguia abafar o barulho do ônibus. No dia seguinte, ouvira Skinny, Pup ou Muffins, ou talvez gravasse uma fita para o ônibus com o máximo de gritaria possível. Park poderia voltar a ouvir pós-punk dentro de 2 meses, depois que tirasse a carteira de motorista. Sua mãe lhe daria o Impala, e ele já tinha economizado dinheiro suficiente para um toca-fitas. Além disso, depois que começasse a ir de carro para a escola, poderia dormir 20 minutos a mais. Isso não existe! Alguém gritou lá no fundo do ônibus por cima das risadas. Existe sim, porra! Disse Steve, estilo do macaco bêbado. Cara, essa porcaria existe mesmo. Dá pra matar uma pessoa com esse estilo. Tá de gozação. Você tá de gozação, retrucou Steve. Park! Ei, Park! Park ouviu, mas não respondeu. Às vezes, se ignorasse o Steve por muito tempo, ele procurava outra pessoa. Saber disso já garantia 80% de chance de sobrevivência, tendo Steve como vizinho. Os outros 20% eram ficar de cabeça baixa. Algo que Park se esquecera por um momento. Uma bola de papel atingiu bem na nuca. Você acaba de amassar as minhas anotações de crescimento e desenvolvimento humano, seu mala sem alça. Tina falou. Desculpa, gatinha, respondeu Steve. Eu te ensino tudo sobre crescimento e desenvolvimento humano. O que você precisa saber? Ensine o estilo do macaco bêbado, alguém afirmou. Park! Steve gritou. Park virou-se para o fundo do ônibus. Steve concentrava todas as atenções para si lá na frente. Mesmo sentado, sua cabeça praticamente encostava no teto. Sempre parecia que tudo o que o cercava era feito em miniatura. Desde a 7ª série, ele já tinha cara de adulto, e isso foi antes de a barba cheia crescer. Bem antes. Às vezes, Park se perguntava se Steve começava a perseguir a Tina porque ela fazia parecer ainda mais monstruoso. A maioria das meninas das colinas era baixa, mas Tina não tinha mais do que 1,5 m, contando o cabelão. Uma vez, no ano passado, alguém estava zoando Steve, dizendo que ele era melhor ele não engravidar a Tina, ou seus bebês gigantes poderiam matá-la. Vão sair rasgando a barriga dela feito aliens, o cara falou. Steve quebrou o dedinho na cara do sujeito. Alguém tem que ensinar a esse brutamonte como é que se dá um soco, disse o pai de Park quando ouviu a história, mas Park torcia para que ninguém o fizesse. O garoto que Steve socou ficou sem abrir o olho por uma semana. Park virou-se em seu assento e jogou para Tina a sua bola de lição de casa. Ela a pegou. Park, disse Steve, conte pro Mickey sobre o estilo do macaco bêbado. Não sei nada disso. Park deu de ombros. Mas existe, né?
Acho que já ouvi falar. Aí, Steve procurou algo para arremessar em Mickey, mas não achou nada. Em vez disso, só apontou para ele. Eu não disse? Eu não disse? Mas o que o Sheridan sabe sobre Kung Fu? Mickey perguntou. Você é retardado? Steve disse. A mãe dele é chinesa. Mickey olhou para Park com atenção. Park sorriu e seus olhos quase se fecharam. Ah, tô vendo mesmo, disse Mickey. Sempre pensei que você fosse mexicano. Caramba, Mickey, disse Steve. Você é um puta de um racista. Ela não é chinesa, Tina interpelou. É coreana. Quem? Steve perguntou. A mãe do Park. A mãe do Park cortava o cabelo da Tina desde o ensino fundamental. As duas usavam o mesmo estilo, permanente com espirais compridas e franja repicada. Ela é muito gostosa, isso sim, disse Steve rolando de rir. Sem ofensa, Park. Park esforçou-se para sorrir mais uma vez e se esparramou no banco, colocando os fones de ouvido e aumentando o volume. Ainda dava para ouvir Steve e Mickey 4 bancos atrás. Mas do que se trata, afinal? Perguntou Mickey. Velho, você iria querer lutar com um macaco bêbado? Eles são imensos, grandes pra cacete. É tipo aquele filme, doido pra brigar, louco para amar, mano. Imagina um cara descendo o cacete em você. Park notou a aluna nova quase ao mesmo tempo que o resto da turma. Ela estava de pé na entrada do ônibus ao lado do primeiro lugar vago. Havia um menino sentado ali sozinho, um calouro. Ele colocou a mochila no assento ao lado, depois virou a cara. Ao longo de todo o corredor, ninguém sentado sozinho abriu espaço para que ela se sentasse. Park ouviu Tina abafar um risinho. Ela vivia para tirar sarro dos outros. A garota, a aluna nova, respirou fundo e foi seguindo pelo corredor. Ninguém nem olhava. Park tentou fazer o mesmo. Mas era uma situação do tipo desastre de trem ou eclipse. Você simplesmente tem que olhar. A menina tinha a aparência exata do tipo de pessoa com o qual isso costuma acontecer. Não só por ser uma pessoa nova ali, mas por ser grande e esquisita. Com cabelo bagunçado, bem ruivo, além de cacheado. E se vestia como se quisesse que as pessoas ficassem olhando, como se não sacasse que estava um desastre completo. Usava camisa xadrez masculina, meia dúzia de colares estranhos pendurados em volta do pescoço e lenços amarrados nos pulsos. Fez Park pensar num espantalho ou nas bonequinhas de preocupação que ficava na cômoda da mãe. Enfim, do tipo que não conseguiria sobreviver no colegial. O ônibus parou novamente e mais um grupo de crianças entrou. Passaram pela menina, empurrando-a, trombando nela, e cada um despencou no seu lugar. O fato era que todo mundo que andava no ônibus já tinha seu lugar definido, escolhido no primeiro dia de aula. Quem teve a sorte de ficar num banco inteiro só para si, caso do parque, não iria querer perdê-lo, principalmente por causa de uma pessoa dessas. Park olhou mais uma vez para a menina. Ela estava ali, em pé, parada. Ei, você! Gritou a motorista. Vá se sentar. Ei, você! Steve brincou, fazendo voz de homem das cavernas. Todos concordavam que a motorista tinha inteligência suficiente apenas para levá-los ao colégio. Sempre que ela abria a boca, Steve tirava sarro. De pé, errado. Ele grunhiu de novo. Sentado, certo? Tina soltou um risinho. A garota foi para o fundo do ônibus, direto para a boca do tubarão. Não, pensou Park. Pare. Volte para trás. Dava para imaginar Steve e Mickey lambendo os beiços conforme a menina se aproximava. Ele tentou desviar o olhar mais uma vez. Então a garota avistou o banco vazio oposto ao de Park. O rosto dela se iluminou aliviada e ela correu para se sentar. Ei, disse Tina, ardida como sempre. A menina continuou andando. Ei, Tina provocou. Bozo! Steve desatou a rir. Os amigos caíram no riso alguns segundos depois. Não pode se sentar aí, disse Tina. É o lugar da Michaela.
A menina parou e olhou para Tina, depois de volta para o banco vazio. Sente-se! Gritou a motorista lá da frente. Tenho que me sentar em algum lugar, a garota falou num tom calmo e firme. Não diga que não avisei, Tina devolveu. O ônibus partiu e a menina deu um passo para a frente, a fim de não cair. Park tentou aumentar o volume do Walkman, mas já estava no máximo. Olhou de novo para a menina. Parecia que ela ia começar a chorar. Antes mesmo de decidir fazê-lo, Park deslizou para perto da janela. Sente-se aí, disse num tom agressivo. A menina ficou parada, olhando como se não soubesse se era outra gozação ou algo assim. Caramba! Park continuou baixinho, acenando com a cabeça para o espaço do lado dele. É só sentar. A menina obedeceu, não falou nada. Infelizmente, ela não agradeceu e deixou 15 centímetros de espaço entre os dois. Park virou-se para o vidro da janela e esperou que o mundo desabasse sobre sua cabeça. 2. Eleanor. Eleanor ponderou sobre suas opções. 1. Podia voltar da escola a pé. Prós, exercício, blush natural, tempo para si mesma. Contras, ainda não sabia seu novo endereço, nem mesmo em que direção começar a andar. 2. Podia ligar para a mãe e pedir carona. Prós, vários. Contras, sua mãe não tinha telefone, nem carro. 3. Podia ligar para o pai. 4. Podia ligar para a avó, só para dar um oi. Sentada nos degraus de concreto da entrada da escola, observava a fileira de ônibus amarelos. O seu estava logo ali, número 666. Ainda que Eleanor conseguisse evitar o ônibus naquele dia, ainda que sua fada madrinha aparecesse com uma carruagem de abóbora, ainda assim teria que arranjar um jeito de voltar para a escola na manhã seguinte. E não ia acontecer de aqueles garotos demoníacos acordarem com o seu lado angelical aflorado no dia seguinte. Na boa. Não seria surpresa quando, se eles escancarassem a boca, feito uma sucuri da próxima vez em que a vissem, aquela menina do fundão, de cabelo loiro e jaqueta desbotada, dava quase para ver os chifres por baixo da franja. E o namorado dela devia ser um membro dos Néfilins. A menina e todos os outros odiaram Eleanor, antes mesmo de botar os olhos nela, como se tivessem sido contratados para matá-la numa vida passada. Eleanor não sabia ao certo se o mestiço que a deixava se sentar finalmente era outro inimigo, ou se resolvera dar uma de idiota mesmo. Mas não idiota, idiota. Ele cursava, assim como ela, duas das matérias mais difíceis que ela fazia. A mãe de Eleanor insistira que a nova escola a colocasse em matérias avançadas. Havia ficado louca quando vira as notas da filha na 9ª série. Isso não pode ser uma surpresa para você, senhora Douglas, disse o orientador. Ah, pensou Eleanor. Você ficaria surpreso com o que pode ser surpreendente a essa altura. Não importa. Eleanor permaneceu olhando para as nuvens com a facilidade de sempre nas matérias avançadas. Havia o mesmo número de janelas nessas salas de aula. Isso se algum dia ela voltasse a essa escola. Se algum dia ela conseguisse chegar em casa. Não dava para contar para a mãe a situação do ônibus de qualquer modo, porque a mãe já havia dito que ela não precisava ir de ônibus, na noite anterior, enquanto Eleanor desfazia as malas. Rich disse que vai levar você, falou a mãe. Fica no caminho dele para o trabalho. Ele vai me colocar na caçamba do caminhão? Ele está tentando fazer as pazes, Eleanor. Você prometeu que também tentaria. Acho mais fácil fazer as pazes bem de longe. Eu disse a ele que você está pronta para fazer parte desta família. Eu sou parte dela. Sou tipo uma fundadora. Eleanor, afirmou a mãe. Por favor, eu vou de ônibus. Eleanor disse. Não tem problema, vou fazer amizades. Ah, pensou Eleanor, sentada na escadaria. Um ar
imenso e dramático. Seu ônibus estava para sair. Alguns já estavam partindo. Alguém passou correndo pelos degraus do lado de Eleanor e chutou sua mochila por acidente. Ela tirou a mochila do caminho e começou a pedir desculpas, mas era aquele menino mestiço idiota, e ele fez uma careta quando viu que era ela. Ela devolveu-lhe a careta e ele saiu correndo. Ah, que ótimo, pensou Eleanor. Os filhos do mal não vão passar fome no meu turno. 3. Parque. Ela não conversou com ele na volta para casa. Parque passou o dia todo pensando num jeito de se livrar da luna nova. Trocar de lugar era a única saída. Mas trocar para qual lugar? Não queria ter que se impor sobre ninguém, e até o fato de trocar de lugar chamaria a atenção de Steve. Park esperava que Steve dissesse alguma coisa estúpida assim que ele deixasse a menina se sentar, mas o garoto apenas voltou a falar de Kung Fu. Park, a propósito, sabia bastante sobre Kung Fu, porque seu pai era obcecado por artes marciais, e não porque sua mãe era coreana. Park e o irmão mais novo, Josh, faziam aula de taekwondo desde que começaram a andar. Trocar de lugar como? Ele poderia achar um lugar na frente com o pessoal do primeiro ano, mas isso seria mega espetáculo de esquisitice. E chegava a dar ódio pensar em deixar a estranha aluna nova com um lugar só para ela no fundo do ônibus. Park sentiu ódio de si mesmo por pensar assim. Se o pai soubesse que ele pensava assim, iria chamá-lo de maricas. Bem alto, para variar. Se a avó soubesse, iria dar-lhe um tapa na nuca. Onde estão seus modos? Diria ela. Isso é jeito de tratar alguém que não está com sorte? Mas Park nunca tinha sorte, nem status, para dar graça àquela ruiva boboca. Tinha o suficiente para evitar confusão, e apesar de saber que isso era troco, sentia-se meio grato por gente como essa menina existir. Afinal, pessoas como Steve, Mickey e Tina também existiam e precisavam ser alimentadas. Se não fosse a Ruivinha, seria outra pessoa. E se não fosse outra pessoa, seria o parque. Steve deixava a situação de lado naquela manhã, mas não faria isso sempre. Encontraria um jeito de tornar a situação humilhante. Park até podia ouvir a avó dizendo: Francamente, filhinho, você está cultivando uma dor de cabeça porque fez uma boa ação na frente das outras pessoas? Nem foi tão boa assim, Park pensou. Deixou a menina sentar-se, mas foi grosseiro com ela. E quando a menina apareceu na mesma aula de inglês que ele fazia à tarde, parecia até uma assombração ao persegui-lo. Eleanor, disse o Sr. Stisman. Que nome poderoso! É o nome de uma rainha, sabia? É o nome da mais gordinha daquele desenho, Alvin e os Esquilos. Alguém falou atrás de Park. Outro aluno riu. O Sr. Stisman apontou para uma cadeira vazia à frente da sala. Estamos lendo poesia, Leonor, explicou ele. Dixon, que tal começar a leitura de hoje? O professor abriu o livro da aluna na página certa e apontou. Pode começar, disse, em voz alta. Eu digo até onde você deve ler. A aluna nova fitou o Sr. Stisman, como se esperasse que fosse brincadeira. Quando ficou claro que não era, ele quase nunca brincava. Ela começou a ler. Tive fome todos estes anos. Alguns alunos riram. Meu Deus, pensou Park. Só o Sr. Stisman para fazer uma gordinha ler um poema sobre comida no primeiro dia de aula. Continue, Eleanor, pediu o professor. Ela voltou ao início, o que Park considerou uma péssima ideia. Tive fome todos estes anos, repetiu ainda mais alto. A cada meio-dia vim almoçar, tremendo, aproximei a mesa e degustei o curioso vinho. Tinha visto este sobre a mesa, quando faminta, vagava sozinha, olhava as janelas, eis a fartura que para mim não podia esperar. O Sr. Stisman não a interrompeu, então ela leu o poema inteiro, com aquela voz calma e desafiadora, a mesma voz com que encarara a Tina. Isso foi fabuloso, elogiou o professor quando ela terminou. Ele estava radiante. Simplesmente fabuloso. Espero que fique conosco, Eleanor.
pelo menos até que façamos Medeia. Essa é a voz que chega numa carruagem conduzida por dragões. Quando a garota apareceu na aula de história, o Sr. Stenderhoff não a fez pagar mico, mas disse: "Ah, rainha Leonor de Aquitânia." Assim que ela entregou o dever de casa, ela se sentou algumas fileiras à frente de Park, e até quando ele reparou, passou a aula inteira observando o céu. Park não conseguia pensar numa forma de se livrar dela no ônibus, ou de si mesmo. Então colocou os fones de ouvido antes que Leonor se sentasse e aumentou o volume. Por sorte, ela nem tentou conversar com ele.